eu prefiro esperar que o Botafogo de Ribeirão Preto faça um jogo digno, consiga extrair algum ponto, vai que eles consigam pelo menos arrancar um empate do Palmeiras no Allianz, e o São Paulo ganhando da Ponte continua a situação igual, aí não muda absolutamente nada para eles. São Paulo entregar para a Ponte Preta nesse contexto, mas o Novo Horizontino pode não ganhar no final de semana. Não, pode não ganhar, mas daí o São Paulo vai ter que ser obrigado a jogar com titulares contra o São Bernardo para poder garantir a primeira posição e arriscar machucar alguém, jogo fora de casa, não descansar, não rotacionar plantel, não fazer nada, porque a gente vai querer entregar para a Ponte? Não dá para fazer isso, gente. Na boa, confesso para vocês, honestamente, para mim, não está fazendo sentido essa alegação. Eu vi que a organizada falou, mas assim, as pessoas não estão pensando no próprio São Paulo. Isso para mim não é pensando sobre, não é pensar, mas time grande não entrega, não sei, eu não estou nem entrando nesse mérito, tá? Isso seria uma outra questão. Eu estou entrando no mérito da questão desportiva, que prejudicaria o São Paulo. Prejudicaria mesmo o São Paulo. E esse papo de cruzaríamos com o Palmeiras, quem garante que o Palmeiras vai ganhar do São Bernardo no tempo normal? Se o Palmeiras empatar do São Bernardo e for para pênalti, o São Paulo fatalmente já jogaria contra o São Bernardo. O São Paulo não jogaria nem contra o Palmeiras. O que também pode ser ruim, mas o São Paulo pode ganhar os próximos 3 jogos e pode tentar chegar numa pontuação, equiparar na pontuação. O São Paulo ganhar do Ponte, do São Bernardo e ganhar nas quartas e eles empatarem, o São Paulo também pode passar. São tantas variáveis e tantas nuances que as pessoas estão esquecendo que o futebol muitas vezes é imprevisível. E de fato, o São Paulo não pode contar com a sorte. Não dá para contar com jogar com o Novo Horizontino fora de casa. Eu acho que estão partindo para o lado errado. É o Lucas Moura do São Paulo. Ele é um dos cabeças aí dessa ideia que vai tomando corpo e vários jogadores já postaram nas redes sociais, entre eles Cássio, Rafinha, Thiago Silva e também o Neymar. A justificativa dos jogadores nem é tão em relação a lesões, né? Aliás, o próprio Lucas Moura já teve uma lesão jogando no Allianz Parque no gramado sintético. Mas a questão central das conversas entre os jogadores é a questão do jogo, da mudança do jogo, né? Um jogo é no gramado natural e o jogo, o ritmo, a velocidade, a maneira de atuar, tudo é muito diferente no gramado sintético. Conversando com uma fonte que é muito próxima aos jogadores, essa fonte me disse que os atletas comentam assim, no gramado sintético é o futsal, é o futebol society e não o futebol de campo, não o futebol que é praticado há tanto tempo no gramado natural. Então, por isso a preocupação dos jogadores em relação à quantidade de gramados sintéticos que se tem hoje na Série A. Lembrando que é o Allianz Parque, né? Você tem a Arena, né? A Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, você tem a Arena do Atlético Mineiro, Pacaembu agora e também o estádio Newton Santos do Botafogo. Então são vários, né? Cada vez mais a gente vê no Brasil com gramado sintético, então por isso a preocupação dos jogadores e essa ideia aí encabeçada, um dos principais ali que tiveram essa ideia, que encabeçaram essa ideia, o Lucas Moura, jogador com vasta experiência de seleção brasileira, de Premier League, de Europa há muito tempo, jogador do São Paulo Futebol Clube. Aqui é porque tudo que os caras trataram, pelo que o Alexandre vai falar aqui, foi tudo fora ali, tipo, a reunião não foi no Morumbi, o e-mail que os caras combinaram ali não é nenhum e-mail do clube, entendeu? A reunião que fizeram foram num escritório de advocacia de um dos conselheiros do São Paulo, exatamente porque o senhor Aidar não queria ir ao Morumbi por represália. Então a gente já vê por aí já, né? Por que será? Por que será que ele não é bem visto lá no Morumbi? Vamos soltar o vídeo aí, vamos ouvir. Daqui a pouco vai começar uma das eleições para conselheiro vitalício mais vergonhosas da história do São Paulo. Você já deve ter ouvido falar nas últimas semanas sobre torcedores rivais, né, conselheiros que torcem para rivais e que estão sendo alçados a vitalícios nela, né, mas esse talvez nem seja o maior dos problemas, esse certamente não é o único, porque começa com todo o processo feito para dar ainda mais poder, né, para deixar o poder ainda mais na mão das mesmas pessoas, né? O clubinho da Dona Iraci, que é o Conselho do São Paulo,
né, 260 conselheiros, e agora vai ter mais 10 só de situação, porque no processo do Conselho Consultivo, eles eliminaram as candidaturas de oposição, deixando só situacionistas. Eram 16, eles tinham que eliminar 6, eliminaram 5 de oposição e sacrificaram mais um de situação, que provavelmente vai ganhar algo com isso, talvez já tenha garantido a eleição dele na próxima eleição para vitalício. Essa eleição no Conselho Consultivo ainda teve votos de Carlos Miguel Aidar e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Esses dois votam, esses dois são dois dos 12 votantes, então olha o poder que eles ainda têm. Essa votação ela foi realizada no escritório de um dos conselheiros consultivos, né? Não foi realizada no São Paulo. Os votos de quem votou remotamente foram mandados por e-mail para o e-mail desse conselheiro, não foi para um e-mail do São Paulo, né? Então não tem auditoria nenhuma aí. E 2 desses votos, um foi de um conselheiro que tudo indica que está numa clínica com Alzheimer, e o outro é um conselheiro de 97 anos, muito importante para a história do São Paulo, mas que ninguém sabe quais são as suas condições de saúde hoje. Então, isso é o que está acontecendo no São Paulo. Essa é a eleição vergonhosa que vai acontecer hoje, né, agora de noite, daqui a poucas horas, só para ratificar o que já fizeram no Conselho Consultivo. Esse é o São Paulo, não é o São Paulo só do senhor Júlio Casares, que está sumido né, desde que a má fase começou, o cara sumiu, não dá satisfação para o torcedor, nem sobre essa eleição e nem sobre técnico, sobre time, sobre nada. Porque a diretoria do São Paulo não liga para a torcida, ela só quer saber de si mesma. Eu ontem fiz a publicação da saída do Ítalo, zagueiro do São Paulo que era de Cotia. É um zagueiro muito alto, muito esguio, né? Muito magro. Ele andou falhando muito no sub-20, na época ainda do Belete, nas outras épocas, perdeu muito espaço, foi emprestado para o Toronto, no Canadá, que joga MLS para ver se conseguia seu espaço. Também não teve uma grande representatividade lá, jogou alguns jogos, etc. Foi devolvido pelo time canadense. Quando voltou para o São Paulo, não tinha espaço nem na base, muito menos no profissional. Então, é um jogador que está rescindindo seu contrato, vai ficar livre e vai seguir a vida dele para caminhar. Vi muita gente falando assim, não, mas ele é um ótimo zagueiro, por que não trazer ele para o São Paulo profissional? Pessoal, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter entendimento que Cotia é maravilhoso, a gente ama os meninos, a gente adora ver um jogador ser revelado pela base, um jogador que se destaque, um jogador que seja importante. É muito melhor contratar um zagueiro da base, ter um zagueiro da base, ter um menino da base, do que você ficar contratando jogadores. Isso é ponto pacífico, todo mundo concorda. Agora, não dá para ficar falando que qualquer jogador, que só porque ele é oriundo da base, ele tem que ganhar uma oportunidade do profissional. O Ítalo não mostrou que tinha condições no sub-20, ele não conseguiu se firmar em nenhum outro time fora. Olha os nossos zagueiros que nós temos hoje no time principal. Todos são excelentes zagueiros, são zagueiros muito bons. Vocês acham mesmo que dá para subir o Ítalo, para o Ítalo ter oportunidade aonde? Nem o Ferrarese consegue ter oportunidade. Ele acaba tendo mais chance na lateral direita, e agora com a chegada do Cedric, nem isso está tendo. Vai trazer o Ítalo para fazer o quê com ele? Para deixar ele mofando na Barra Funda? Botar a mão na consciência, ter um pouco mais de consciência sobre o que a gente está falando. Às vezes eu vejo que as pessoas falam simplesmente para reclamar. Ah, mais um menino que vai embora. Porra, é seleção natural da vida. Você não vai aproveitar 40 jogadores que saem por safra, por ano de nascimento, tem 40. Você não vai aproveitar dos 40 que tem lá, você não vai conseguir aproveitar 39, 35. Você vai aproveitar muitas vezes 5, 6. Os outros vão ser emprestados mesmo. A tendência que o São Paulo quer com o investimento, por exemplo, de um Marinax da vida, começando a ter um investimento em Cotia, é que o São Paulo consiga ter um número maior, consiga ter na faixa de 10, 12 de aproveitamento. Mas a realidade hoje é o que a gente viu aí, ó. Copa São Paulo veio Mike, Rian, Lucas Ferreira, Matheus Alves e tem o Hugo, de um time campeão. São 5. São 5. Não dá para achar que vai vir todo mundo. Tem outros meninos que são novos, que vão vir depois. Por ano você vai aproveitar isso aí, 5, 6 de 40. Você não vai aproveitar 38, como as pessoas acham. Mas é que hoje tudo vira motivo para fazer uma polêmica, tudo vira motivo para fazer um drama, tudo vira motivo para fazer um choro. Chega a ser cansativo muitas vezes. Então, assim, o Ítalo realmente não tinha condição. Eu desafio alguém que acha que o Ítalo deveria ficar, pegar 3 jogos do Ítalo que ele jogou pelo Sub-20 e me provar que o Ítalo é um grande zagueiro, que ele merecia oportunidade. Ele estava muito mal, gente. Ele estava falhando muito.
O São Paulo tem um gap de zagueiro, inclusive está fazendo contratação de zagueiro para o sub-20, e eu vou anunciar para vocês o nome em breve, vocês vão gostar do nome.